Olá! Sabe aqueles problemas do dia a dia na área da saúde que parecem não ter solução? Pois é, hoje a gente vai conhecer uma ferramenta incrível que transforma exatamente esses desafios em aprendizado de verdade e, o melhor, em soluções práticas. É um método que começa olhando para a realidade e volta para transformar essa mesma realidade. Vamos nessa? E para a gente entender bem essa ferramenta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a crise de aprendizado que existe hoje. Depois, a gente vê a virada de chave para uma aprendizagem mais ativa. Aí sim, mergulhamos nos 5 passos do famoso arco de Maguires. Em seguida, vemos como ele funciona na prática, com exemplos reais, e fechamos com a grande transformação que ele pode trazer. Bom, tudo começa com um grande desafio, né? Para entender o poder de uma solução como o arco de Maguires, a gente precisa primeiro dar uma olhada no problema que ele quer resolver dentro do universo da saúde. A grande questão fica no ar é essa. Será que a forma como a gente aprende hoje em dia está dando conta da velocidade com que tudo muda na saúde? A teoria dos livros consegue de fato acompanhar a complexidade da vida real, do atendimento no posto, no hospital? Fica a reflexão. Porque na prática, o que acontece é o seguinte: os profissionais de saúde lidam com uma avalanche de informações que nem sempre ajuda no dia a dia. Muitos treinamentos parecem mais uma obrigação do que algo útil. E o principal, quase nunca sobra tempo para parar, pensar e aprender de verdade com os problemas que aparecem toda hora. É exatamente nesse cenário que surge uma nova filosofia, uma virada de chave, uma abordagem que inverte a lógica do aprendizado. Em vez de esperar a teoria chegar, a gente começa direto pela prática, pelos problemas reais. E essa ideia, olha, não é nova. Ela tem raízes muito fortes no pensamento de educadores geniais como Paulo Freire. A lógica dele é simples, mas é muito poderosa. O aprendizado que realmente transforma a vida da gente não começa nos livros, mas sim quando a gente observa o mundo ao nosso redor de forma crítica. É preciso primeiro ler o mundo para depois ler a palavra. E isso nos leva direto para o que a gente chama de metodologias ativas. Mas afinal, o que é isso? Pensa assim, é uma inversão de papéis. Em vez de só receber informação passivamente, as pessoas se tornam as protagonistas, construindo juntas o conhecimento a partir dos problemas que elas mesmas enfrentam. A diferença é gigantesca, é da água para o vinho. De um lado você tem o modelo tradicional, o professor lá na frente falando e todo mundo só escutando. De outro, o modelo ativo, a equipe toda reunida, discutindo, colaborando para resolver um problema real. A gente sai de uma posição passiva e vai para a ação, para a mão na massa. Ok, a filosofia é muito bacana, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia corrido da saúde? É aí que entra a nossa estrela de hoje, o arco de Maguires. Ele funciona como um mapa, um guia com 5 passos bem claros para transformar um problema em conhecimento e solução. E aqui estão os 5 passos desse ciclo. O mais legal, o pulo do gato, é que ele começa e termina na realidade. A gente parte de um problema concreto, busca a teoria para entender esse problema, cria uma solução e aplica de volta na prática. É um ciclo que não para, de aprendizado e melhoria contínua. Vamos passar por cada etapa rapidinho. O primeiro passo é simples, observar. É ir a campo, de verdade. Olhar com atenção para a comunidade, para os dados, conversar com as pessoas. É identificar os problemas que estão ali, acontecendo. Não é sobre o que a gente acha que é o problema, mas sobre o que a realidade está mostrando. Beleza, depois de observar um monte de coisas, é hora de focar. A equipe se junta e decide, de tudo isso que a gente viu, o que é mais urgente. O que vai trazer mais resultados se a gente resolver. Essa definição em grupo é fundamental para todo mundo remar na mesma direção. Com o problema escolhido, aí sim é hora de estudar. Mas não é um estudo qualquer, não. É uma busca direcionada. A equipe vai atrás de artigos, de manuais, de especialistas e, muito importante, do conhecimento da própria comunidade para entender a raiz do problema. A pergunta aqui é, por que isso está acontecendo? Agora vem a parte da criatividade. Com todo esse conhecimento na mão, a equipe começa a desenhar possíveis soluções. E não são respostas prontas, de prateleira. São hipóteses práticas que podem ser testadas e que foram pensadas especificamente para aquela comunidade. É o momento de se perguntar, e se a gente fizesse assim? E finalmente o ciclo se fecha. A equipe volta para a realidade para colocar a solução em prática. Mas, não para por aí. O trabalho continua. É preciso acompanhar os resultados, ver se funcionou, o que deu certo, o que não deu. Isso transforma o trabalho numa espécie de laboratório, sempre melhorando. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática, no mundo real?
Como esse tal de arco de Meirelles funciona? Vamos ver agora 2 exemplos bem práticos que mostram o poder dele na atenção primária à saúde. Então imagina essa cena. Uma equipe de saúde percebe que um monte de gente com diabetes na sua área não está com a doença controlada. Em vez de só dar mais remédio, eles usam um arco. Eles observam e descobrem que o problema real é a falta de informação e a dificuldade de comprar comida saudável. Aí eles estudam sobre isso e criam a solução: grupos de educação e uma parceria para ter nutricionistas. O resultado? Eles não só trataram a doença, eles capacitaram as pessoas. Agora, olha esse outro caso, que mostra como o método vai muito além do corpo. A equipe nota um aumento de pessoas com ansiedade por causa do desemprego. O problema ali não era só a ansiedade, era o sofrimento mental por falta de apoio. A solução deles? Criaram rodas de conversa, o que já é ótimo, mas foram além. Fizeram parceria com a assistência social para organizar feiras de emprego. Isso é olhar para a saúde de uma forma completa, de verdade. O que esses exemplos mostram pra gente é que o arco de Meirelles é muito mais do que um método para resolver problemas pontuais. Ele propõe uma mudança profunda na própria cultura do cuidado em saúde. No fim das contas, o grande objetivo é este: fazer com que o trabalho do dia a dia seja uma fonte de aprendizado constante. É fortalecer tanto as equipes de saúde quanto as comunidades, para que elas mesmas criem soluções que façam sentido ali, naquele lugar. O foco sai só de curar a doença e vai para promover o bem-estar de todo mundo, o que a gente pode chamar de bem viver. E para fechar, fica aqui uma provocação. O poder todo dessa ferramenta está na sua simplicidade e em como ela se adapta a qualquer lugar. Então fica a pergunta: qual problema aí na sua realidade, no seu trabalho, na sua comunidade, está só esperando um novo olhar, um novo método para ser transformado em solução? A mudança pode começar agora.